em torno de 60%. É a umidade relativa do ar recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O inverno já inicia mostrando sua principal característica: o tempo seco. Sem previsão de chuva para os próximos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para algumas regiões de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro, por conta da baixa umidade, que deve ficar em cerca de 30% e pode chegar a 20%, dependendo do horário. Este médico otorrinolaringologista explica o porquê isso é preocupante para a saúde. Se o ambiente está muito seco, o que vai acontecer? A via aérea vai estar seca. Se a via aérea está seca, o mecanismo de defesa da via aérea depende da umidade. Então eu preciso que a via aérea esteja úmido, porque eu tenho uns cílios que vão formar uma corrente mucociliar, ou seja, uma corrente de água, em cima tem uma gelatina, que vai levando toda a poluição, toda a bactéria, todo o vírus lá para a via digestiva. Então, para que a via aérea se proteja, eu preciso que ela esteja úmida. Ainda no outono, farmácias e drogarias de Uberlândia já observaram um aumento nas vendas de alguns produtos relacionados ao tempo cada vez mais seco. A procura pelo setor de gripe e alergia disparou, por exemplo, o que mostra que a secura, de fato, não é exclusividade do inverno, que acaba de chegar, a época mais seca do ano. Destaque para itens como soro fisiológico, vitaminas e umidificadores. O soro fisiológico e os complexos de vitaminas são uns casos bem específicos assim, de aumento de demanda, né, dos clientes. Sobre a lavagem nasal, o médico explica a maneira correta de se fazer e recomenda o uso de um frasco como esse, que se parece com um bule. Você pega, põe aqui a solução, põe água filtrada, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai dissolver isso e vai fazer um soro fisiológico na hora. E como é que você usa isso? Flete a cabeça na pia e derrama no nariz. A metade numa narina, a metade na outra. Qual a vantagem desse sistema em relação à seringa, em relação a outros sistemas? É que esse sistema não tem pressão, é alto volume e baixa pressão. Já a seringa ou a bisnaga, você pode colocar pressão demais. Quando você coloca pressão demais, esse líquido pode entrar nos orifícios que estão no nariz. E um dos orifícios que estão no nariz é o orifício que vai para o ouvido, está no final do nariz. Então, lavagem com pressão no nariz não deve ser feita. Quanto a umidificadores, o médico explica que eles são recomendados quando a umidade relativa do ar está abaixo de 40% e precisam ser posicionados de forma estratégica. Todo mundo tem a mania de colocar o umidificador direcionado para a cama. Não pode. Porque se você coloca o umidificador direcionado para a cama, ele vai umedecer o travesseiro, o colchão, o cobre-leito, e lugar quente e úmido vai dar fungo. Então não pode colocar o umidificador na cama. Você tem que colocar o umidificador paralelo à entrada de ar. Então, se a entrada de ar pela porta, você põe do lado da porta nesse sentido. Se a entrada de ar é a janela, você põe nesse sentido. Se o ar-condicionado está aqui, você põe nesse sentido, ou seja, paralelo ao ar-condicionado. Quando o ar sai, ele recebe aquele vapor de água e o ar já entra umidificado. Entendeu? E com isso, e quando é que eu devo ligar o umidificador? Apenas quando a umidade estiver abaixo de 40%. A Karina, que já tem gastos consideráveis com farmácia, vem percebendo que vai ter que desembolsar ainda mais. Pouco mais, a gente tem que sempre hidratar, o soro, né, fisiológico, às vezes fazer nebulização.